negócio é o seguinte, eu vim falar aqui sobre o islamismo, né? Que nada mais é que um câncer que se alastra pelo corpo da sociedade mundial, que se encontra já em fase terminal, né? Sinceramente, eu não sei qual ideologia que é pior, se é o comunismo, o nazismo, o islamismo, o catolicismo. Eu não sei qual dessas quatro é pior, mas hoje eu venho falar especificamente do islamismo. Antes de eu começar a expor para vocês o que realmente é o islamismo, tem alguns pontos que tem que ficar bem definido e bem esclarecido, tá? O primeiro deles, a lei islâmica, que eles chamam de Sharia, não corresponde somente ao Alcorão. A lei islâmica, então, que é a Sharia, ela é baseada no Alcorão, nos hadiths, que são escritos de Maomé, e na própria biografia de Maomé. Então são através desses três livros, vamos dizer assim, que é composta a lei do islamismo, que é a regra que os muçulmanos seguem. Nessa Sharia, que eles se sentem no direito de espancar as mulheres, de açoitar publicamente as mulheres, açoitar os alcoólatras, os que jogam, amputar a mão de ladrões, executar homossexuais, apedrejar até a morte os que cometem adultério e por aí vai. E através dessa lei deles, que é a Sharia, quem fala mal de Maomé, do Alcorão ou do islamismo é condenado à morte. Então, eu já quero aqui me condenar à morte, porque o Maomé não passa de uma puta safada, sem vergonha, um pedófilo. Vocês vão saber o porquê. O Alcorão é um livro lixo, cretino, não serve nem para limpar a bunda de um cachorro. Aquele livro é ridículo, o Alcorão. E o islamismo é um lixo também. É uma ideologia desgraçada, diabólica. Outra coisa que precisa ficar bem claro também. O que é a jihad? A jihad é a guerra santa deles, né? Então, o próprio Alcorão incentiva a guerra santa. Quando você vê na mídia falando que são grupos extremistas querendo fazer a jihad, é mentira. Todo islamita, todo muçulmano, eles são a favor da jihad, porque é a regra de fé e prática deles, diz que eles têm que fazer a jihad. Tem um termo também que é conhecido no mundo islâmico, chamado taqiya. O que é isso? A taqiya é a permissão que eles têm para mentir, né, para as pessoas, em prol do crescimento do islamismo. Na própria lei deles, eles são permitidos a mentir em prol do islamismo. Por isso que você vê muito líder dos muçulmanos, quando acontecem esses atentados terroristas, esses vagabundos vão na televisão e mentem, falam que eles não são a favor desses ataques, que são extremistas e tal. Isso é tudo mentira, tá ok? Eles estão praticando essa tal de taqiya. Então eles são permitidos a mentir em prol do islamismo, em prol do crescimento do islamismo. Uma prova disso é que em um dos hadiths, né, que, como eu disse, é o que eles seguem como regra também, além do Alcorão e da biografia de Maomé. E um dos hadiths diz o seguinte: o profeta Maomé, esse arrombado, ele falou o seguinte, esse arrombado, ó, presta atenção. A guerra é enganar os outros. Então por aí você já vai vendo como é que é a ideologia desses caras, tá? Só no Alcorão, tá? Existem mais ou menos 164 versos que incitam a violência. Só no Alcorão. Eu vou mostrar aqui para vocês então o que a lei deles diz, tá? É o seguinte: uma razão por que a mulher deve ser circuncisada é para diminuir a sua luxúria e dosar os seus desejos sexuais. O profeta Maomé disse: circuncisão é preservação da honra para a mulher. O que é a circuncisão para a mulher, tá? A circuncisão genital. Existem três tipos. Cortam o clítoris, ou eles cortam o clítoris e os lábios interiores, ou eles cortam o clítoris, os lábios interiores e parte dos exteriores. E fora que eles costuram ainda os lábios interiores, deixa só um orifício embaixo. É a lei deles, tá bom? Você tá achando que isso não acontece? Então vamos lá, vou mostrar uma notícia aqui para vocês. Essa notícia aqui é do dia 23 de julho de 2014. Líder do Estado Islâmico ordena que se faça mutilação genital em mulheres. Como eu disse antes, o Estado Islâmico não é extremista, eles só seguem a lei deles, tá certo? É o que diz a lei deles, eles não são radicais extremistas como a mídia diz. Na matéria diz o seguinte, ó: o Estado Islâmico justifica a medida por seu empenho em cuidar da sociedade muçulmana e evitar a expansão da libertinagem e da imoralidade entre as mulheres.
Ou seja, esses desgraçados, eles fazem isso com as mulheres quando criança para que elas não traiam seus maridos, tá certo? Para que elas não vivam na luxúria. Olha que desgraça de ideologia. Entre os países considerados moderados, tá? Mais de 90% das mulheres, elas são mutiladas, tá? Elas sofrem essa mutilação genital. Mais de 90% das mulheres. Só no Egito são mais de 27 milhões de mulheres que sofrem essa mutilação genital. No Egito também, 99,3% das mulheres já sofreram assédio sexual. Isso é o islamismo, tá? A religião de paz e de amor. Você já deve ter ouvido falar nos estupros que está acontecendo no mundo afora, né? Você sabe por que eles fazem isso? Vou te mostrar. Maomé, esse desgraçado, certa vez, ele derrotou uma tribo lá, né? E pegaram as mulheres como prisioneira. Aí os soldados de Maomé começaram a estuprar essas mulheres. Só que eles estavam praticando o coito interrompido. Ou seja, eles não estavam ejaculando dentro das mulheres, eles ejaculavam fora. Aí o Maomé chegou e falou o seguinte, ó, vocês não precisam fazer o coito interrompido, porque se Alá quiser, elas vão ficar grávidas do mesmo jeito. Você tá entendendo a mente de um ser humano desse? Ser humano não, de um desgraçado desse? O cara ele não estava preocupado com o estupro das mulheres. Ele estava falando, não, vocês podem ejacular dentro das mulheres, não tem problema não. Pode ejacular à vontade, porque se for para engravidar, mesmo você ejaculando fora, Maomé vai fazer ela ficar grávida. Ou, Maomé não, Alá vai fazer ela ficar grávida. Você está entendendo por que eles fazem isso? Porque eles seguem o exemplo do Maomé. Do mau merda, esse desgraçado. Um homem desse não merecia nem ver a existência uma pessoa dessa. E tem gente que vem falar... Não, nossa, tem uma notícia aqui que eu vou ler para vocês daqui a pouco, vocês não vão nem acreditar. Então a primeira notícia em relação aos estupros que eu separei é essa aqui, ó. Europa no caminho para legalizar o estupro cometido por muçulmanos, porque essa é a cultura deles. A puta que pariu, cultura de estuprar a mulher dos outros? Cultura de estuprar a mulher? Deixa eu me acalmar para não perder a paciência, senão não vou conseguir terminar o vídeo. A França, Suécia, Alemanha e outras nações europeias estão no caminho para legalizar o estupro cometido por migrantes, porque essa é a cultura deles. Vai vendo o que aconteceu. Em suma, os estupros cometidos pelos migrantes são minimamente interpretados como mal-entendidos culturais. E, portanto, as vítimas nunca recebem justiça, o que significa que a legalização do estupro, de fato, está, em sua maior parte, já em vigor. Mal-entendidos culturais, ou seja, na cultura diabólica e demoníaca dele, eles podem estuprar. Aí eles vão para outros países, porque a cultura deles pode estuprar, então eles vão estuprar a mulher dos outros países também. E lá eles não podem ser condenados. Inclusive, já existe até tribunais islâmicos em países da Europa. Um juiz alemão absolveu recentemente um narcotraficante turco, tá? Apesar de acreditar em cada palavra da acusação da vítima de 23 anos, porque, de acordo com o juiz, o que a vítima tinha experimentado como estupro, incluindo ter a sua cabeça enfiada entre duas camas... Ah, puta que pariu. Incluindo ter a sua cabeça enfiada entre duas camas, depois dela dizer não, pode ser considerado culturalmente como sexo selvagem na Turquia. Ou seja, na Turquia, o que eles fizeram com a mulher, eles chamam de sexo selvagem, né? Aí, o cara não pode ser condenado, porque ele colocou a cabeça da mulher entre duas camas, estuprou ela. Ele não pode ser condenado, um desgraçado desse. Não pode, né? Ele não pode. O promotor admitiu que a absolvição deve ter sido um duro golpe para a vítima, informou o nome do cara aqui, traduzido do alemão. Por outro lado, não foi possível uma convicção, porque não havia intenção comprovada de estupro. Nossa, não tinha intenção de estuprar a mulher. Não, os caras pegam, enfia a cabeça da mulher entre as duas camas e estupra. Não tinha intenção, não tinha intenção. Não tinha. Puta merda, eu vou passar pra próxima, que isso aqui não dá não. Essa notícia aqui agora que eu vou ler pra vocês é pior ainda, tá? É pior. Quando se fala em estupro, a gente sempre lembra do quê? Feminista, né? Feminista. Socialista estuprada na Alemanha pede desculpas a refugiados quando decide reportar crime. Olha só
que a ideologia desgraçada faz com a pessoa? A mulher é estuprada e por conta da ideologia desgraçada dela, comunista, ela acha que tem que pedir desculpa pro cara que estuprou ela. Olha o que diz a matéria. Feministas alemãs estão omitindo estupros para proteger bárbaros muçulmanos. Feministas alemãs estão deixando de reportar estupros cometidos por refugiados muçulmanos para não aumentar o preconceito contra os sujeitos. Eu não preciso nem falar nada, né? Não precisa nem falar nada. E o pior de tudo, sabe o que é? É que na matéria tá dizendo que elas, para defender, para encobertar esses refugiados, elas estão acusando os próprios alemães de ter estuprado elas. Meu Deus do céu, não tem palavra para descrever uma desgraça dessa. Não tem palavras para descrever a que ponto o ser humano chegou. Não tem. Vamos para a próxima. Você já deve ter visto na internet a foto daquelas mulheres deformadas com ácido, né? Toda destruída, e faz um regaço com as mulheres, né? Esses islamitas desgraçados, eles se sentem no direito de rebentar com as mulheres, né? A mulher na cultura deles não vale nada, na ideologia deles não tem valor nenhum a mulher, né? Matéria do dia 29/4/2013. Você vê na internet, vai ter um monte, tá? Eu separei só uma. Mulheres atacadas com ácido no Paquistão lutam para recuperar suas vidas. A maioria das mulheres que sofrem ataques com ácido relata que são vítimas dos chamados crimes de honra, quando um homem, geralmente o marido, agride a mulher em nome da honra da família. Ou seja, se um filho da puta desse muçulmano acha que qualquer atitude ou alguma coisa que essas mulheres falam vai ser um atentado contra a honra da família, eles pegam e jogam ácido nelas. Tá vendo? Meu Deus, que é isso? Que merda? Que desgraça é essa? Que merda é essa, meu Deus do céu? Puta que pariu! Eu não sei nem se eu vou conseguir ler tudo que eu separei aqui. Vai, vamos para a próxima. Presta atenção no que um dos hadices diz, tá? Lembra que eu falei, os hadices faz parte da lei do islamismo, não é só o Corão não, tá? Olha só, eu vou ler, você já vai vendo o que vem por aí. O profeta, referindo-se a Maomé, escreveu o contrato matrimonial com Aisha quando ela tinha 6 anos. 6 anos. E consumou o casamento com ela quando ela tinha 9 anos. E ela permaneceu... Puta que pariu. Puta que pariu. E ela permaneceu com ele durante 9 anos. Ou seja, até a morte dele. Esse Maomé, esse pedófilo, filho de uma puta, ele casou com uma menina de 6 anos. Quando ele tinha 9 anos, ele ele estuprou uma menina de 9 anos, tá? 9 anos. É por isso que os muçulmanos, eles casam com crianças. Puta, que merda é essa? Que desgraça. Tem que ser muito demônio pra fazer isso aí, meu. Puta que pariu. Vamos lá, notícia do dia 10 de setembro de 2013. Se você pôr na internet, vai ter várias, tá? Vai ter várias. Menina de 8 anos morre após lua de mel com um marido de 40 anos. Preciso falar alguma coisa? O cara casou com uma menina de 8 anos, estuprou, arrebentou a criança. Meu Deus do céu, eu tenho uma filha de 8 anos. Puta que... Ele estuprou, arrebentou as vísceras de uma criança de 8 anos. Matou uma criança, estuprando um pedófilo desgraçado. Entendeu? Isso é a lei deles. É a lei dessas desgraças que está se expandindo pelo mundo inteiro. Vou passar para outra. Vamos lá. O que acontece com quem resolve deixar o islamismo, tá? Porque eles não têm livre-arbítrio, tá? A pessoa nasceu numa família muçulmana, ele tem que morrer muçulmano. Se ele sair de lá, ele tá fudido, essa é a verdade. Olha o que diz o Alcorão. Se rebelarem, ou seja, contra o islamismo, capturai-os, então matai-os, onde quer que o acheis.
Você acha que isso não acontece? Acontece. Notícia do dia 15 de maio de 2014. Sudanesa é condenada à morte por abandonar Islã por marido cristão. Resumindo, a mulher ela não era casada, ela nasceu numa família muçulmana, ela resolveu casar com um cristão. Ela foi condenada à morte. Porém, ela estava grávida. Então, foi decidido que ela morreria depois da criança nascer. Só que, assim que a criança nascesse, depois de uma semana, ela seria condenada a 100 chibatadas, porque também ela foi considerada no crime de adultério. Mas espera aí, ela não era casada. Ela era solteira e casou com um cristão. Só que para eles, o fato de você casar com um cristão significa adultério. Então, ela foi condenada a receber 100 chibatadas por isso. Tá vendo? Que justiça? Ó, que religião de paz e amor, né? Essa religião é de paz. Bom, eu fiquei curioso para ver realmente se mataram essa mulher, né? Que ela diz aqui na matéria que ela seria condenada à morte 2 anos depois. Então, pelo que eu vi, ela não morreu. Teve um apelo aí internacional, ela conseguiu ir para os Estados Unidos, né? Não mataram ela. Mas você tá vendo o que acontece no meio desse povo? Porque isso aqui foi um caso que veio à tona. Agora, quantos que não existe? Quantos casos que não existe dessa merda, desse lixo? Por que que os muçulmanos são contra judeus e cristãos? Vamos lá. No Alcorão diz o seguinte: os judeus dizem, Esdra é filho de Alá. Os cristãos dizem, o Messias é filho de Alá. Alá em árabe significa Deus. Tais são as palavras de suas bocas. Repetem com isso as de seus antepassados incrédulos. Incrédulos são todos aqueles que não seguem o islamismo, ou infiéis também. Que Alá faça guerra contra eles. Só para você entender um pouco por que os muçulmanos têm tanto ódio dos judeus. Maomé, ele começou a ficar perturbado, essa é a verdade, né? Começou a ficar perturbado e queria se matar. Ou seja, o demônio já estava fudendo com a vida desse cara. Ele foi lá e falou com a mulher dele, que ele estava querendo se matar, não estava bem, bababá. A mulher dele falou assim, ó, tem um primo meu que ele é cristão, acho que ele pode te ajudar. Aí Maomé foi conversar com ele. E esse primo dela falou assim, ó, isso que você está tendo, essas vozes que você está escutando, isso aí se assemelha muito aos profetas da Bíblia. Eu tô achando que você é um profeta. Aí Maomé pegou aquilo para ele, né? Ele falou, não, então é isso mesmo, eu sou profeta, eu devo ser um profeta mesmo. E o primo dessa mulher, que era cristão, falou o seguinte, ó, tem uns judeus ali, uma tribo de judeus, vai lá e conversa com eles, porque eles entendem bem dessa parte de profeta. Engraçado, né? Um cristão não entendeu que o cara estava sendo perturbado por demônios e falou que ele era um profeta, né? Bem semelhante ao que acontece hoje em dia. Mas vamos lá. E aí ele começou a escrever, né? Só que ele começou a escrever coisas boas, né? Até porque a primeira parte do Alcorão são coisas de paz, harmonia, blá blá blá. Por quê? Porque ele queria agradar os judeus, ele queria ser aceito pelos judeus. Só que quando ele chegou lá nessa tribo, os caras zombaram de Maomé, escarneceram da cara dele. E aí Maomé ficou profundamente irritado, magoado, pegou a raiva dos judeus por conta disso, né? Tanto que depois ele saiu, conseguiu montar o exército dele, e quando ele voltou lá, ele pegou e exterminou aquela tribo de judeus, ele arrebentou com tudo. Só para você entender o porquê que os muçulmanos odeiam tanto os judeus, tá? Foi porque Maomé ele foi maltratado por eles, né? Foi zombado. Tanto que, no começo, quando Maomé começou a escrever lá o Alcorão, com seus versículos de paz, para querer agradar os judeus, ele diz que as orações tinham que ser voltadas para Jerusalém, não para Meca. Tinha que ser para Jerusalém. Então eles oravam em direção a Jerusalém. Mas depois que aconteceu isso com ele, que ele não foi aceito, aí, meu filho, aí ele quis fuder com todos os judeus de tudo quanto é jeito, né? Ou seja, o cara ficou magoado, o Maomé, esse arrombado, e por isso ele começou a escrever tudo quanto é merda contra os judeus e os cristãos para querer matar. Eu separei aqui 3 notícias relacionadas a isso. Vamos lá para a primeira. Muçulmanos brasileiros já adotam postura extremista e pregam morte a cristãos e judeus.
muçulmanos brasileiros. A religião islâmica vem crescendo no Brasil e muitos dos convertidos à doutrina de Maomé estão se tornando radicais que pregam o extermínio de cristãos e judeus. Radicais merda nenhuma. Eles estão simplesmente seguindo a regra de fé e prática deles. Eles não são radicais. Eles estão seguindo o que o Alcorão, o que a Sharia manda. Tá certo? Então a mídia quer abafar, quer falar, não, esse aqui, os que falam isso é radical, os outros não são. Mentira. Tá? É mentira. Enquanto os muçulmanos são minoria numa sociedade, eles pregam a paz e o amor. Depois que eles passam da metade da população local, aí, meu amigo, eles tocam o terror. Eles põem pra fuder com todo mundo mesmo, porque isso aí é a regra deles. A constatação partiu do principal cheque xiita brasileiro, Rodrigo Jalou. Ou seja, entre os muçulmanos brasileiros já há a incitação à morte a judeus e cristãos. Beleza? Então você tá achando que no Brasil ainda é tudo paz e amor? Ah, espera só mais um pouquinho. Para a segunda notícia agora. Cristão é crucificado pelo Estado Islâmico. Se ama tanto a Jesus, morrerá como ele. Detalhe, Estado Islâmico não é extremista. Eu já expliquei. Eles seguem o que a lei deles manda. A mídia quer falar que é extremista, mas não é. O cristão iraquiano Essan, da região de... não sei ler isso aqui, contou que seu cunhado foi crucificado da mesma forma que Jesus, na presença de sua esposa e filhos, que foram obrigados a assistir à execução. Você está vendo que religião de paz? Nossa, mas é muita paz. Põe a mulher e os filhos para assistir o marido lá ser crucificado, mas é muita paz. Puta que pariu. Quem que defende essa merda dessa ideologia? Quem que defende essa... Puta... Vamos pro próximo. Ó, essa aqui, hein? Essa aqui... Mais uma mulher cristã torturada por muçulmanos. Uma mulher cristã lá na Arábia Saudita, estava onde ela trabalhava, ela professava que Jesus Cristo é o único Salvador. E o que o chefe dela fez, muçulmano? Mandou os empregados catar ela, costuraram o olho dela e costuraram a boca dela. Tem noção do que é o islamismo? Você tem noção como eles são tolerantes? Tem noção do que... Costurou o olho da mulher e costurou a boca dela. Não tem palavras para descrever do que esses caras são capazes. Não tem palavras. Bom, agora é comum você abrir a internet ou você ligar a televisão e ver que em algum lugar teve um ataque terrorista, né? Agora, você sabe por que eles fazem isso? Então vamos lá, vou provar para vocês que isso aqui é a lei deles. Eles têm que fazer isso aí. Está no Alcorão. Que façam guerra pela causa de Alá, aqueles dispostos a sacrificar a vida terrena pela futura, porque a quem fizer guerra pela causa de Alá, quer sucumba, quer vença, concederemos magnífica recompensa. Sabe que recompensa é essa? Para quem morre nesses atentados, vai lá e se explode, esses desgraçados, esses loucos, eles acham que eles vão chegar lá no céu e eles vão ter uns não sei quantos palácios, com não sei quantas casas, e vai ter 70 lençóis e 70 virgens, e eles vão ter um vigor de 100 homens para poder transar com essas virgens, e depois que ele transou com as virgens, elas voltam a ser virgem de novo. Que merda de religião é essa? Ô seus desgraçados, seus muçulmanos, seus lixos, pega o dinheiro de vocês e paga umas garotas de programa, seus otários. Pra quem vai ficar se matando? Seus doentes. Olha o que diz ainda. Embora lá prometa a todos os fiéis o bem, sempre confere aos jihadistas. Quem que são os jihadistas que eu falei? Aqueles que fazem guerra pela causa do Islã, os que vão lá e se matam, essa porcaria toda. Sempre confere aos jihadistas uma recompensa superior à dos que permanecem em suas casas.
Alá cobrará dos fiéis, os muçulmanos, o sacrifício de seus bens e de suas vidas, em troca do paraíso. Farão guerra pela causa de Alá, matarão e serão mortos. Precisa ler alguma notícia sobre isso? Põe na internet aí, você vai ver um caminhão de notícia, tá? Um caminhão de notícia. É Estado Islâmico, é Al-Qaeda, é Boko Haram, é Hamas, é Hezbollah, Falar nisso, você sabia que dos 10 grupos terroristas mais perigosos do mundo na atualidade, os 8 primeiros são de origem o quê? Muçulmana. Por que será? Coincidência? Quem nunca viu os vídeos do Estado Islâmico, né? Aquelas superproduções, né? Os caras têm até drone voando. Você vê os caras metendo bala nos caras com GoPro presa no rifle. Você vê os caras fazendo uns negócios assim que eu falei, caramba, é tipo Hollywood. Tem muitos que falam assim, não, isso aí é montagem. Não, isso aí é montagem e tal. Você sabe por que eles fazem isso? Porque na lei deles incentiva a fazer isso. Vou mostrar para vocês. Olha o que diz o Alcorão. Infundiremos terror nos corações dos incrédulos. Os incrédulos são todos não muçulmanos. Por terem atribuído parceiros a Alá. O que são parceiros a Alá? Toda divindade que você crê, todo Deus que você crê, eles estão falando que você está falando que é parceiro de Alá, que é o Deus deles. Ou seja, se você crê em Jesus, está falando que é parceiro de Alá, não pode. Espírito Santo, não pode. Ah, você crê no Buda? Não pode. Entendeu o que é parceiro de Alá? Se entrardes em guerra com os infiéis, infunda terror nos que estiverem por trás deles, para que se lembrem disso depois. Então você tá vendo por que tem tanto vídeo? Você vê os vídeos dos caras, meu, tem até vinheta, tem trilha sonora, entendeu? O bagulho é pior que filme de terror, o que os caras fazem, né? Então sabe por que é isso? É para pôr medo na sociedade, para que quando eles chegarem, não haja resistência, né? Não pode ter resistência, porque se você for contra o islamismo, olha o que eles vão fazer. Vão explodir tua cabeça, vão dar tiro de bazuca em você, porque tem vídeo na internet mostrando isso. É bala na testa, eles vão te jogar numa vala e encher de areia, com você vivo. É isso que eles fazem, a religião da paz. Mas é a regra deles, é a regra de fé e prática. Não são extremistas, tá? Não são. Todo praticante do islamismo concorda com essa merda. Todos, tá? Todos. Se não concorda é porque ele não segue o islamismo, né? Ele não segue o islamismo. Mais uma passagem do Alcorão aqui para vocês. Quanto aos incrédulos, castigá-lo-eis severamente, neste mundo e no outro, e jamais terão protetores. Onde quer que encontrarem, deverão ser aprisionados e cruelmente mortos. Vou te mostrar. Você quer saber o que é cruelmente morto? Olha isso aqui. Notícia do dia 26/5/2016. Estado Islâmico dissolve, sabe o que é dissolver? Dissolve 25 prisioneiros com ácido nítrico no Iraque. Os caras derreteram 25 prisioneiros. Puta que pariu. É muita possessão demoníaca um negócio desse. Não pode, não tem explicação. Olha o que diz a matéria. Na nova execução cometida pelo grupo, o crime dos 25 civis mortos foi a suspeita de... Não tinha nem prova, é suspeita de serem espiões do governo, conferindo informações sobre o grupo às forças de segurança de Bagdá. Os homens foram capturados e sentenciados à morte, mas dessa vez com ácido nítrico, que praticamente dissolveu os homens ainda vivos. Os caras estavam vivos e derretendo. Precisa comentar? Vamos para a próxima. Notícia do dia 23 de dezembro de 2016. Estado Islâmico queima 2 soldados da Turquia vivos em Alepo, na Síria. Cara, assiste esse vídeo se você tiver estômago. Eu quero ver o arrombado que vai me falar que aquilo ali é montagem, tá? Assiste esse vídeo. Procura na internet isso aí. Eu vou ver se eu consigo pôr alguma coisa aí.
No vídeo, 2 soldados turcos são mostrados em uma gaiola com colares ao redor de seus pescoços. No vídeo, o ISIS, que é o Estado Islâmico, ou também como agora estão chamando de Daesh, chama-os cães. O insulto é especialmente significativo no pensamento islâmico, como cães são vistos impuros e impuros no Islã, de acordo com animais no Islã. Ou seja, eles acham que quem não pertence ao islamismo é cão, é comparado a cachorro, a porco, a macaco, é isso aí, né? Ou seja, os caras discriminam o mundo inteiro e aonde eles vão, ninguém pode falar deles, porque é crime de xenofobia, é discriminação, tem que respeitar a ideologia diabólica deles. Ah, vá pra puta que te pariu! Pra próxima notícia. Essa aqui é demais. Estado Islâmico crucifica, escraviza e enterra crianças vivas, diz ONU. Ó, vou abrir um parênteses aqui. A ONU são uns puta dos arrombados, porque os caras, eles estão fazendo isso, mas não fazem nada. A ONU só, eles estão fazendo isso, tá fazendo isso. A ONU não faz nada. A ONU tá de joelhos pro islamismo. Essa é a verdade, tá? A ONU quer saber é de petróleo, tá? É petróleo o negócio deles. É isso. Então por isso que eles não falam nada. Os caras estão invadindo o mundo, estão cometendo as piores aberrações e ninguém faz nada. Não pode falar nada. Segundo o Comitê da ONU para os Direitos da Criança, a organização terrorista, que na verdade eles são simplesmente islamitas cumprindo o que a regra de fé e prática deles diz, né? Como eu provei para vocês. Eles usam jovens iraquianos como homens-bomba, escudos humanos. Garotas raptadas são comercializadas como escravas sexuais. Ou seja, os caras, eles colocam corpo de criança nas estradas para o exército, para as tropas inimigas não passar, né? Quando eles descobrem por interceptação que algum lugar vai ser bombardeado, sabe o que eles fazem? Eles colocam civis lá, coloca cristão lá, entendeu? Coloca criança. Aí os inimigos, né? Os inimigos deles vão lá e sapeca a bomba lá. Aí vê lá na notícia, morreu não sei quantas pessoas com o ataque de Israel lá não sei aonde. Por quê? Porque os caras sabiam que aquele lugar ia ser atacado. Eles vão lá e colocam inocente lá dentro. Principalmente criança. Aí você vê lá na mídia, Israel tá matando inocente lá na Palestina, lá não sei na onde. Você tá vendo o que eles fazem? Eles usam pessoas como escudo humano. É isso que eles fazem. Eles dopam crianças e metem bomba na cintura das crianças e eles vão lá e se explodem. Você tá vendo? Mas eles não são radicais, eles não são extremistas. Eles são muçulmanos praticando a regra deles. É isso que eles são. Uma salva de palmas para eles e para o mundo que tá aplaudindo esse lixo, né? Não pode falar. Não pode. Eles são exceção. Eles são exceção, né? O Estado Islâmico, o Al-Qaeda é exceção. O islamismo não é assim. É assim. Eu provei para você que é assim, entendeu? Então acorda. Sem falar que quando eles pegam essas crianças, eles usam as crianças, sabe como o quê? Como bolsa de sangue, banco de sangue. Eles mantêm as crianças vivas para que quando um soldado deles é ferido em guerra lá, é baleado, essas coisas, eles vão lá e tiram sangue dessas crianças para passar para os soldados. Você tá vendo o nível que chega o ser humano? Você tá vendo? Meu Deus do céu! Não tem mais limite para o ser humano, não tem limite mais para o ser humano. Não tem limite. Meu Deus, Jesus tem que voltar logo a acabar com isso. Não tem mais solução para essa merda. Vou finalizar o vídeo, mas eu quero que você entenda como o mundo que a gente vive é um lixo, tá? Eu quero que você entenda. Você já ouviu falar no Yasser Arafat, né? Aquele desgraçado aidético
Que você sabia que ele morreu com AIDS, aquele filho do diabo, né? Um aidético, um viado, um pedófilo, muçulmano, vagabundo. Ele era um viado, tá? Ele abusava de criança, esse cara. Você sabia que ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, né? Você sabia. Mas você sabe o que ele fez antes? Você sabe o que ele fez antes? Ele foi o líder do Fatah, posteriormente da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Vou abrir um parênteses aqui. A Palestina nunca existiu. Você sabia disso? A Palestina nunca existiu, tá? Isso aí, esse nome Palestina foi dado para a região de Israel quando o imperador Adriano ficou de cara com os judeus, porque os judeus viviam se rebelando contra Roma, né? Então ele mudou o nome de Jerusalém, colocou um nome lá que eu me esqueci, e mudou o nome da região de Israel para Palestina. Daí que surgiu o termo Palestina. Porque nunca existiu um país chamado Palestina. Nunca. Nunca existiu. Tá? Isso é lenda. Isso é lenda. Aí esse desgraçado desse Yasser Arafat começou com essa história de libertação da Palestina. Por quê? Porque ele era muçulmano, esse viado. Ele era muçulmano, né? Ele tem ódio do judeu. Então eu vou te falar para você o que ele fez antes de receber o Prêmio Nobel da Paz. Esse vagabundo ficou muito conhecido com aquele discurso dele lá na ONU, né? Que agora eu tô vindo com um ramo de oliveira e da próxima vez eu posso vir com um fuzil na mão. Tá com o fuzil no inferno agora, esse arrombado. Olha o que ele fez antes, tá? A OLP fez, a Organização para a Libertação da Palestina. Olha o que eles fizeram. Ele bateu o recorde, esse cara, tá? Olha os recordes que ele bateu. Sequestro de 4 aeronaves. 300 pessoas como reféns na mesma operação. Maior número de pessoas baleadas em um aeroporto. Será que ele tá no Guinness? Foi o maior resgate pago na história até então. Nem sei se teve algum resgate maior do que esse, tá? Eu não vi, eu não consegui achar. 5 milhões de dólares pagos pela empresa aérea Lufthansa. 5 milhões de dólares. 40 aeronaves de passageiros como alvo. 5 navios de passageiros. 30 embaixadas ou missões diplomáticas foram alvos desse cara. Incontáveis fábricas, depósitos de combustíveis e etc. Olha o que esse cara fez. Esse cara, ele merecia ser julgado em corte em tribunal internacional, igual os nazistas, pelo que ele fez, tá? Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele atraiu para ele a ONU, a União Europeia, os principais líderes políticos e religiosos a favor dele. E esse povo todo ficou contra Israel, tá? Lembrando, contra Israel. E depois ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Nossa, que maravilha, né? Você tá vendo o mundo que você vive? Você tá vendo que desgraça de sociedade que você vive? Você tá vendo? Tá ou não tá em fase terminal a sociedade, hã? Com o islamismo corroendo o corpo. Tá ou não tá? Hã? Você tá vendo? Então cai na real. Olha o mundo que você vive. Olha o mundo que você vive. Eu não vejo a hora de Jesus Cristo voltar e acabar com isso tudo, porque me enoja. Esse mundo me enoja. Me enoja.